Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Que o mel catarinense é um dos melhores do mundo, todo mundo está cansado de saber. Mas você sabia que esse setor movimenta quase 100 milhões de reais por ano? É verdade. E se o estado está entre os 5 melhores produtores do país, isso se deve aos 7 mil agricultores que trabalham na atividade. Sem contar que as abelhas, além de produzir o mel, têm um papel fundamental na polinização das frutíferas. Por isso, o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio deu uma passadinha no sul do estado para contar a história de uma família que dedica a vida à apicultura. Viu aí que o nosso assunto de hoje é doce. Doce como mel. A apicultura tem garantido a subsistência de muitas famílias em Santa Catarina. Aqui nessa região onde nós estamos, entre Criciúma e Braço do Norte, está o principal corredor produtivo do estado. Apesar de ser uma cultura milenar, ela ainda enfrenta muitos altos e baixos. Por isso o quadro Gente que Fez e Gente que Faz está aqui para falar um pouquinho hoje sobre a apicultura. A propriedade da família Giordani respira apicultura. E não é de hoje, vem lá dos antepassados. São quase 50 anos dedicados à atividade. Para onde você mirar o olho, verá uma caixa de abelhas. O seu Edson, a dona Marinês e o filho Lucas são especialistas no assunto e em boas histórias. O meu pai, quando nos tempos bem lá dos... Eu acredito lá nos 1958, ele dependia de fazer o café e fazer o pão com mel, porque não tinha poder aquisitivo. Trabalhava na agricultura e era, se falar o brasileiro mesmo, era pobre. Então, a necessidade de ter a doçura que é o mel. E como é que se acompanhou isso tudo? E se acompanhou porque ali veio as fumageiras, aí veio os filhos, tudo. E quando eu tinha uns 10 anos, eu também comecei a adquirir as abelhas, fazer as caixas. Fazia até sem serrote, mas ia fazendo, nós ia conseguindo. E o tempo dos caixões brutos, eles falavam. E o que mudou desse tempo todo? Mudou a vontade de ser amigo das abelhas, da natureza. Então tudo isso levou a gente a crescer, a aumentar e desenvolver mais a apicultura. Você vê hoje um setor mais profissional? Sim, hoje ele é profissional. Nós pegamos muitos cursos do Senar e tudo ajudou nós, abriu a mente da gente, né? Porque hoje tudo tem que estar na ponta do lápis, né? Tudo, porque o lucro é pouco. Nós temos o meio sacrificado com o mel, o preço é baixo, então nós temos que ser persistente. É o tipo da cultura da paixão mesmo. Paixão é igual a gostar da mulher, né? Tem que gostar. Tem que gostar. A dona Marinês e o Lucas fizeram os cursos do Senar e passaram a entender a importância de uma boa gestão. Como os custos são elevados e as margens pequenas, ter tudo na ponta do lápis faz a diferença. Além do manejo dos apiários, claro, fundamental para melhorar a produtividade. Hoje a gente tem que levar em consideração assim, se tu for fazer um núcleo, tu tem que ver a estação, geralmente início de produção, que seria fazer ali para fevereiro, março, ou agora em outubro para novembro. Aí tu vai ter que ter pelo menos uns dois quadros de postura de cria já prestes para nascer, né? Tipo, considerando 5 a 10 dias. Uns 2 quadros de cria com ovos de 1, 2, 3 dias, para ela selecionar aquele ovo e começar assim produção de uma realeira e assim por diante. Você faz algum manejo diferenciado com as colmeias? A gente troca favo de cera no ninho. A gente faz limpeza em caixa, troca caixas ruins, tipo quando cria cupim, formigão, principalmente no inverno, que o formigão invade a caixa para se aquecer, não em si para matar a abelha, mas para se aquecer, e a alimentação do formigão ainda é a abelha. Então isso tudo a gente tem que sempre cuidar para manter, né? E a alimentação das colmeias? Assim, inverno rigoroso mesmo, a gente alimenta com açúcar. A gente tem tipo uma tampa que seria o alimentador. Só que eu não sou de acordo com esse açúcar, porque querendo ou não aniquila a abelha, porque é uma coisa industrializada.
Aí hoje uma alternativa que eu estou adquirindo é pegar esse alimentador, que ele tem um espaço de 5 centímetros, como se fosse uma gaveta em cima. Eu estou emborcando ele de boca para baixo e fica esses 5 centímetros de vão, do ninho para a tampa. E eu deixo elas puxar mel nesse ninho, para quando chegar o inverno elas terem essa comida extra. Cair onde eu não estou entrando com alimentação. Eu estou deixando por conta delas. Perfeito. E você está percebendo qualidade no mel? Qualidade a gente não percebe, porque assim, ó, se uma caixa produz 10 kg de mel, já tá ótimo. Certo. Porque é a nossa média, assim, brasileira aqui nossa, né? Principalmente do sul aqui, né? 10, 12, 15 kg de mel. Mas a gente notou que as caixas com alimentador em cima, com mel já de antes safras, a abelha se destaca. Depois que a gente começou a fazer os cursos com o Senar, né? Mudou muito, né? Tipo do manejo, a gente aprendeu que tinha que trocar os favos de mel e as caixas, porque antes a gente não mexia em nada. Nós era como se fosse urso, só ia ali, colhia o mel e vinha embora. Sim. Aí o Senar começou a ensinar, né? Então agora a gente tem todo um manejo diferente com as abelhas, né? A gente troca as rainhas, né? Os favos, quando estão podres, a gente troca. Então aumentou mais, com certeza. O mel que a gente fazia antes a metade, a gente conseguiu tirar a caixa cheia, né? Porque mudou, né? E hoje a gestão, em termos de números, também ajuda? Sim, porque aí a gente aprendeu a fazer os nossos próprios núcleos. A gente não fica mais antes esperando as abelhas virem para dentro da caixa. Agora nós mesmos aprendemos a fazer a divisão. Certo. Aprendemos a fazer as rainhas, nós, e as divisão certinha. Então a gente sempre fica tendo abelhas novas, né? Que nós mesmos fizemos nossos núcleos. Legal. E em termos de custos, ele está tudo emplanilhado para saber se gastou mais, se gastou menos, onde tem que gastar? Assim, ó, a gente fez isso já. A gente já botou tudo na ponta do lápis, tudo, porque a gente fez um curso com um profissional que veio e depois aí ele passou tudo, a gente soube já uma margem de preço que a gente tinha e de custo, né? Mas depois aí a gente já deu mais uma relaxada e não continuou não fazendo assim. Mas a senhora acha importante? Eu acho importante, sim, porque tu tem que saber, né, o que tu gasta, né, e o que está saindo de lucro pra gente, né, não é? E se está valendo a pena. E se está valendo a pena, né? A assistência técnica do Ricardo se tornou fundamental. Afinal, a experiência dele ajuda a completar o ciclo. A apicultura se trata da relação de o ser humano, ¿no? O homem com uma espécie animal, especificamente um insecto. A pesar de que é um insecto que está sendo estudado há 200 anos, ainda faltam um monte de conhecimento sobre elas, comportamentos específicos. Tá? Agora, o que falta fazer é muita coisa. Organização das empresas apícolas para começar. Tá? Porque é uma característica, o apicultor é também um produtor de outra cultura, né? Aqui é muito típico bovinocultura de corte, de leite, avicultura, piscicultura. Então a apicultura sempre foi o segundo ou terceiro item de importância. Está ganhando espaço e já temos famílias no qual só apicultura. E essas são as que mais estão evoluindo rapidamente. Para evoluir precisa investimentos, ¿no? Melhor tecnologia, desde um veículo adequado até uma sala de extração de mel em condições. Ou seja, não é só manter a abelha em boas condições, também é a estrutura no entorno dela, né? E a capacitação dos produtores que estão mexendo no assunto. Hoje os mercados estão sendo cada vez mais exigentes, né? Com o tema mel, para todos os produtos da colmeia, pólen, própolis, todo o que se extrai da abelha está se exigindo muito a nível de mercado internacional. Falo isso porque 90% do mel produzido no Brasil vai para a exportação, né? Então, quem bota o preço do mel aqui no mercado e quem bota a qualidade a ser colhida é o mercado externo. O seu Edson já chegou a produzir perto de 10 toneladas por ano. Hoje, não passa de 5. O que mantém a atividade em pé são as garantias do programa Kit Apicultura, via troca-troca, administrado pela FECOAGRO, que ajudaram a melhorar o desempenho da cadeia. Hoje, os 7 mil produtores do estado cultivam 315 mil colmeias. Dessas, 50 mil são dedicadas à polinização de frutíferas e as demais à produção de mel. Além disso,
As abelhas são figurinhas importantes para manter o nosso meio ambiente equilibrado. As abelhinhas com umas bolinhas nas patas. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.